1º de maio é o Dia do Trabalho e o Dia do Trabalhador. E alguns podem se perguntar: o que temos a comemorar? Que sentido tem 1º de maio nos dias de hoje? Foram necessárias muitas lutas e coragem para que nós tivéssemos condições mais dignas no trabalho. E asseguro a você, trabalhador, que há muitos motivos para celebrar esse dia. Precisamos resgatar a sua importância para entender melhor essa data. Por isso vamos voltar no tempo e recordar o ano de 1886 na cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, que já era muito industrializada nessa época. No dia 1º de maio deste ano, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre elas a redução da jornada diária, já que o normal da época era trabalhar 12 a 13 horas por dia, sem direito ao recebimento de horas extras. E neste mesmo dia e os que se seguiram, ocorreu uma grande greve geral nos Estados Unidos, com confrontos e muitos trabalhadores mortos. Mas mesmo assim, com muitas repressões, essas lutas foram acontecendo cada vez mais com mais intensidade em todo o mundo. No Brasil, elas começaram a ocorrer por volta de 1891, e após muitas greves, passeatas com os mesmos objetivos, o 1º de maio se tornou uma data comemorativa e um feriado em 1924. No dia de hoje, te convido a relembrar alguns dos muitos direitos conquistados que só foram regulamentados após muitos sacrifícios. O direito às férias remuneradas foi decretado em 1925, garantindo que todo trabalhador teria 15 dias de descanso sem prejuízo na remuneração. Já em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, com o objetivo de mediar as relações entre capital e trabalho, como um meio de solução para a pobreza crescente devido à exploração predatória de trabalhadores e trabalhadoras. Um ano após, em 1931, os sindicatos foram regulamentados no Brasil, o que somente foi viável através da União dos Trabalhadores da época. Os sindicatos nasceram da necessidade dos trabalhadores de uma entidade coletiva para promover a negociação por melhores salários, condições de higiene e segurança com os patrões, o que era muito precário naquele período da história. Hoje a realidade é diferente, mas nem tudo mudou no mundo do trabalho, e a cada dia os sindicatos se provam indispensáveis na defesa dos direitos. Historicamente, percebemos que só avançamos nesse sentido após a criação dos sindicatos, e um dos exemplos é o salário mínimo, que foi implantado em 1940, como uma forma de buscar, equilibrar e solucionar os conflitos existentes entre capital e trabalho. E em 1941 foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões judiciais relacionadas especificamente nas relações de trabalho e aos direitos dos trabalhadores, com vistas a uma maior justiça social. 1943 é um ano histórico, um dos principais marcos da história brasileira e da luta pelos direitos trabalhistas. Foi a implantação da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Nela se definem a maior parte das regras das relações de trabalho entre empresa e trabalhador. Entre tantos direitos podemos destacar a licença maternidade de 120 dias, e deveria ser arcada pelo governo federal, pois até essa data ela era paga somente pelo empregador e referente a 84 dias após o parto. O intervalo para a mãe trabalhadora poder amamentar o seu filho até 6 meses, sem prejuízo de salário. Estabilidade em caso de aborto não criminoso. Direito de 30 dias de aviso prévio. Pagamento de horas extras e o adicional noturno. Já o direito ao 13º, conhecido até então como gratificação natalina, surgiu apenas em 1962. Apesar de ser um costume pela maioria das empresas da época, não era um direito obrigatório,
se transformou em lei e válido para todo o Brasil. E o FGTS foi implantado em 1967, com o objetivo de fornecer uma garantia ao trabalhador demitido sem justa causa, substituindo a estabilidade decenal, que nada mais era do que uma estabilidade de emprego para aquele trabalhador que completasse 10 anos na mesma empresa. Essa estabilidade não estava agradando nenhum dos dois lados na época, pois havia muitas demissões quando o trabalhador estivesse próximo aos 10 anos, com 8 ou 9 anos na mesma empresa. A partir da década de 1970, os sindicatos ganharam mais força, onde houve a união de lideranças sindicais e grupos de trabalhadores na formação de movimentos, pois as leis e decretos precisavam de uma certa pressão e fiscalização para serem cumpridas, e ainda havia muita luta pela frente. E em 1977, conquistamos o direito a 30 dias de férias sem prejuízo de salário. Até então, eram somente 15 dias. E o seguro-desemprego, ele foi implantado no ano de 1986. Com a Constituição de 1988, veio a estabilidade gestacional. Isso quer dizer que a mulher tem emprego garantido desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. No tocante à Seguridade Social, era necessária uma regulamentação específica que abrangesse todos os trabalhadores de todas as categorias, urbanos e rurais. Nos momentos inesperados de doença, acidente, entre outros, surgia então, em 1990, o INSS, ou Instituto Nacional do Seguro Social, preservando e assegurando a renda do trabalhador. E o direito à multa rescisória sobre o saldo do FGTS, que o trabalhador tem direito em algumas modalidades de rescisão de contrato, veio em 1997. Já em 2011, foi criada a lei que regulamentou o aviso prévio. A partir desta data, os empregados com mais de um ano de empresa, quando demitidos sem justa causa, terão direito a 3 dias a cada ano trabalhado para o mesmo empregador, limitando a 90 dias. Lembrando que o que passar de 30 dias é indenizado. Imagine, trabalhador, se não tivéssemos chegado até aqui. Precisamos lembrar da luta dos trabalhadores que já se foram e sonharam viver esses dias como os nossos. E é por isso que a luta por melhores condições e segurança no trabalho não podem parar. Temos que manter o que foi conquistado e muito ainda melhorar. E todo esse trabalho é a razão da existência dos sindicatos. Não somos um órgão do governo, não somos funcionários públicos ou recebemos qualquer dinheiro público. Tudo é feito com muita dedicação, amor e luta. A nossa essência é lutar com você e por você. A contribuição de cada trabalhador para a sua entidade sindical é que mantém as atividades e, assim, a luta diária. Não se iluda com falsas informações sobre o trabalho desenvolvido por quem quer que te representa. Participe ativamente do seu sindicato. Procure saber tudo o que ele tem feito e faz por você. Os direitos conquistados e que nos amparam hoje são frutos de muitas reuniões, discussões, coragem, determinação e muita persistência, pois um sindicato tem a obrigação e o compromisso de negociar o melhor para toda a categoria. E isso o CETB tem feito em seus 33 anos de história, pois o trabalho preenche boa parte da nossa vida. E para podermos fazê-lo bem feito, é necessário ter os nossos direitos assegurados. Precisamos nos unir e trabalhar juntos, num mesmo objetivo. Parabéns para todos nós, trabalhadores, pois se há o que colher, é porque o seu suor e dedicação frutificaram.